noite. Eu sou o Rian. A gente está participando da dupla 9 do disciplina de como projeto de algoritmos, projeto de análise de algoritmos, se não me engano. Ah, o nosso projeto é bem simples. A gente fez três exemplos no Git Code. A gente está com poucos commits, por uma razão que a gente criou esse repositório inicial. Aí o Vitor ficou doente. A gente não conseguiu trabalhar no jogo em si, então a gente deixou o repositório feito com as paradas que a gente já tem. E a gente vai continuar trabalhando nesse repositório para a próxima entrega do grafo, que seria o Grafos 2. Então, nosso repositório atual, que já está atualizado na planilha, é o Grafos 1. E o título do trabalho é Dupla 9 Lead Code. O Dupla 9 foi atualizado, adicionado só para questão de diferenciar dos outros, que a galera tá colocando lead code, questions, lead code, etc. Então, não tá muito legal de identificar. Botei lá um duplo 9 no início. Ah, depois que a gente terminar de gravar o vídeo que vocês estão vendo agora, a gente vai adicionar um link, provavelmente nesse sobre aqui, com o link pro vídeo do YouTube. O Vitor vai começar a falar sobre o código que ele fez. É, Bem, me chamo Victor, né? E vou falar rapidinho aqui um pouquinho sobre o código da questão 547, que é o número de províncias. A questão ela te dá uma matriz, né, com as províncias e meio que as conexões delas. E aí, nesse caso, por exemplo, são três cidades, né, que está no exemplo um. E aí tem as conexões. Quando dá um e um, quer dizer que tem uma conexão entre as posições. Estão ali, ó. A, é, quando checa se é conectado, que nem tá ali, que ele tá mostrando, né? Então, a ideia é pegar essa matriz, né? E ver se as cidades são conectadas. Aí é considerada província quando tem a conexão, tanto direta quanto indireta. E aí é uma província. Se não tiver conexão, aí é outra província. E por aí vai. Então a ideia é basicamente ver as que têm conexões, juntar tudo juntar as conexões em si, né? E ir contando uma por uma das que sobrarem e tudo mais. Aí pode ir ali no código rapidinho. Aí no código, né? Tem primeiro essa parte que transforma a lista em um grafo para ficar mais fácil, né? De gerenciar as coisas. Depois, ele pega as conexões e transforma tipo, e junta elas, que ele conecta as cidades nesse Connected City. Então ele vai checando as cidades que têm conexão e vai transformando ali numa listinha de conexões. Depois ele é, que está ali, que é uma função recursiva. Faz meio que uma espécie de busca, né? No caso faz uma busca. Aí depois ele conta as províncias que tem, então ele vai checando ali com intersecções, né? Intersection no caso, tá em inglês. E ele vê se tem conexão entre as listas. Então ele pega as cidades, vê se tem cidades que estão nessa lista ou não. Se tiver, ele retorna um, se não tiver, ele retorna zero. E aí, se ele retornar um, a gente vê que tem conexão e faz a lista certinho ali, dá um pop, soma e tudo mais, para ficar certinha a lista com a quantidade exata de províncias. E aí ele pega as províncias, e aí, por exemplo, se não tiver também, acaba dando na mesma, porque não vai ter conexão nenhuma em nenhum ponto. E aí é uma província também, e aí fica tudo certinho. E aí ele retorna o tamanho da lista, né, de províncias, que é o que eles pedem, que é a quantidade. Como a gente pode ver, o código está funcionando. Eu não vou dar submit nesse código em específico, porque ele é salvo na minha conta, a solução não é minha, então isso implica em. Como roubo de código não é muito legal. Então, apesar de eu ter dado run aqui, eu não vou dar o submit, eu vou dar só um Ctrl S para
Caso a gente fechar, a gente precisa voltar no código do Vitor. Ah, eu fiz esses outros dois códigos aqui, que são o problema 133 e o 332. O problema 133, ele teoricamente é simples, ele é só uma questão de clonar um gráfico. Ele explica aqui basicamente como ele quer que clone. E a minha solução podia ter sido recursiva. Antes eu apaguei o comentário original. Só por uma questão de legibilidade, eu acho que ele ainda está aqui em algum canto. Não, não vai dar tempo de buscar. Enfim. Ele está salvo no repositório, se vocês quiserem ver. Eu acho que ele ainda tem um comentário original. Aí eu fiz uma tentativa de tentar realizar um código recursivo e não deu muito certo. Então eu parti para uma iniciativa iterativa. Basicamente o que ele faz é o seguinte. Ele puxa. Primeiro, esse código aqui, a arquitetura dele é meio complicada porque isso aqui pode ser nulo e por algum motivo um dos casos testes é que ele literalmente não te dá nada. E você tem que retornar nada. Isso é tipo o pior dos casos, que é quando ele não dá nulo nenhum e você tem que simplesmente retornar nulo. Então a gente tem que fazer esses cheques iniciais. Então a gente começa com tipo, cheques não tem nada, tá? E depois a gente tem que tentar acessar o nodo de vizinhos. E se não for o caso, ele não tem vizinhos, então a gente já pode retornar o node val, que seria esse caso 2 aqui. Aí realmente começa o código. Primeiro, a gente limpa o visitor clear, que é uma coisa que eu aprendi fazendo código pro repositório de slime. É ideal você limpar isso aqui por uma questão de, tipo, às vezes pode ter alguma coisa suja lá, etc. Isso vai zoar o algoritmo. A gente começa com o pointer finder. Ok. O pointer finder, ele devolve basicamente uma lista de todos os vizinhos não visitados. Ele está basicamente fazendo como se fosse um mini BFS. Se a gente já visitou o vizinho, a gente não precisa voltar lá. Tá, ele acha o Porterfile, depois ele cria essas duas listas e a gente vai iterativamente passar por todos os valores dos vizinhos, adicionar os valores dos vizinhos nos nodos e criar os nodos em si. A gente cria eles com listas vazias. Aí depois a gente pega e adiciona os valores de cada vizinho para criar uma matriz de adjacências, que é esse connections. Com os connections, a gente tem a possibilidade de vir ele para tipo, cada valor achado, a gente vai lá e manualmente monta cada conexão. E por uma questão de requisito da solução do problema, a gente retorna os nodos. Simples. Próximo. Esse aqui, esse não foi o código original que eu fiz. E o código original que eu fiz não rodava, eu consegui explicar a lógica básica dele utilizando esses exemplos. Ah, isso aqui é um gráfico que ele utiliza como chave, ao invés de ser inteiros, ele utiliza essas chaves em string. A solução que ele pede aqui, sempre que, por exemplo, você tiver um caso desse, você poderia ter LGA ou LGD. LGA tem que ter prioridade para você manter uma ordem alfabética. Então, ele dá esse exemplo aqui, por exemplo. Ele espera isso aqui, mas essa outra solução é possível. Só que essa outra solução possível estaria numa ordem alfabética maior que essa, que é a melhor possível. E a ideia é que você quer sempre consumir um ticket, adicionar uma solução até que não tenha mais tickets e você termine. Isso aqui é parte do código antigo. Literalmente não importa. A gente está interessado nessas duas outras funções aqui. Esse cara é um DFS. Esse cara aqui é basicamente um inicializador do dicionário e depois ele joga para o DFS. A grande ideia é o seguinte: você vai inicializar um dicionário, vai adicionar chaves com base em se eles estão ou não no dicionário. Se vocês não tiverem dicionário, cria uma chave nova e adiciona a conexão nova lá. Se não, você só acessa a chave, dá o append. Depois você vem para cada chave nesse dicionário Zeta aqui, você vai vir e vai sortir elas alfabeticamente. O Python faz isso pra gente, graças a Deus. Isso aqui tá só por preciosismo, porque eu gosto de debugar meu código usando print. E também o Git Code não deixa você debugar.
se você não pagar, então. Outra coisa que você faz é, aí depois você inicializa. Um dos requisitos do programa é que o aeroporto que ele vai começar, que essas chaves, elas na verdade representam aeroportos, é que ele tem começando o JFK. Então você começa a busca do FS pela chave JFK. Ok. Isso aqui é basicamente um current para a gente conseguir ver como é que ele está chamando o stack. E ele vai fazer o seguinte. Ele tenta acessar isso aqui. Senão, ele já pega e fala, velho, isso aqui tá vazio. Isso aqui foi uma das correções que eu fiz para conseguir atender esse cara por código modificado. Do contrário, ele vai rodar e vai fazer o seguinte. Ah, depois que ele criou esse cara que é tipo, basicamente, tá, por exemplo, no JFK, ele vai pegar o JFK é, por exemplo, ter as posições SFO e ATL. No caso, na ordem ATL, SFO, SFO. Isso é para no this. E para cada um desses, ele vai dar um pop no this. E enquanto esse cara for maior que zero, então ele não está vazio, ele vai fazer dar um pop. Chama a próxima função com o next. O next vai virar o current e vai ficar fazendo isso. Depois que ele terminar de chamar isso aqui, ele vai dar o append no current, só que isso significa que a lista vai estar invertida. Ele vai até o final, antes dele conseguir dar o append no cara que ele estava rodando essa parte aqui. Que significa que o resultado vai ser revertido. O que a gente faz? A gente simplesmente reverte. E é isso, a gente retorna os resultados. A gente pode ver o código está rodando. Interessante. Que bizarro. Eu devo estar apagando um R aqui em algum lugar. É, eu apaguei um R. Ó, rodando. E se eu der um submito? Mesma coisa aqui. Eu acho que eu vou consigo dar. Ele não vai deixar só esse cara rodar. Ele roda muito bem. Esse código a gente precisou de ajuda de um monitor. Na área da disciplina, ele é um monitor de APC do DNA. Mas como é conhecido da gente, a gente pediu ajuda e ele deu a dica de tipo tentar usar um, um dicionário ordenado para fazer essas coisas, ao invés de tentar fazer na mão. Que a solução original era começar do GFK e consumindo cada vez um ticket. Então a gente migrava o current para o próximo ticket e tentava ir para o próximo. Só que isso estava sempre gerando soluções que acabavam em não consumir todos os tickets e a função não conseguir consumir tudo e aí no final das contas não dava a resposta correta. Eu acho que é isso. Essa foi a nossa apresentação e espero que tenha sido razoavelmente divertido.